Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvi-lo por cima do barulho da chuva que martelava no telhado de zinco. Otávio estava ali, a poucos centímetros de mim, seus olhos escuros me estudando como se tentasse decifrar um enigma impossível. A luz fraca da lâmpada fluorescente do depósito criava sombras que dançavam pelo seu rosto, acentuando a linha forte da sua mandíbula. "Você não deveria estar aqui", sussurrei, mas minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Cada fibra do meu ser gritava o contrário, que ele deveria estar exatamente ali, comigo, naquele momento suspenso no tempo. Ele deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Eu podia sentir o calor que emanava do seu corpo, podia respirar o perfume caro que usava, algo que não pertencia àquele lugar sujo e esquecido onde nos encontrávamos escondidos. "Eu sei", ele respondeu, sua voz rouca carregada de uma intensidade que me fez tremer. "Mas não consigo ficar longe de você, Ícaro." Quando ele pronunciou meu nome, foi como se o mundo inteiro parasse. Suas mãos encontraram meu rosto, os dedos traçando delicadamente a linha dos meus ossos da face. Eu fechei os olhos, me perdendo naquele toque que não deveria existir, que quebrava todas as regras do nosso mundo dividido. "Isso é loucura", murmurei contra sua palma, mas já estava perdido. "Então que seja", ele sussurrou antes de aproximar seus lábios dos meus. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ele temesse que eu fosse desaparecer. Mas quando respondi, quando meus braços se enroscaram ao redor do seu pescoço, ele me puxou com força contra seu corpo, aprofundando o beijo com uma fome que espelhava a minha própria. Naquele momento, não existiam altezas nem comuns. Não havia sistema, não havia regras. Havia apenas nós dois, perdidos em algo maior que nós mesmos. Meu nome é Ícaro Nunes, e eu nasci para ser invisível. Na hierarquia do nosso mundo, existem apenas duas categorias: os altezas e os comuns. Não há meio termo, não há ascensão social, não há esperança de mudança. Você nasce em um lado ou no outro, e ali permanece até morrer. Eu sou um comum. Moro na zona cinzenta, um labirinto de prédios deteriorados e ruas sem asfalto no subúrbio do Rio de Janeiro. Aqui, o ar sempre carrega o cheiro de esgoto maltratado, misturado com a fumaça das fábricas que trabalham 24 horas por dia. O céu, quando conseguimos vê-lo entre os fios de alta tensão e as antenas quebradas, sempre está cinzento, daí o nome da nossa região. Acordo todos os dias às 5 da manhã com o som da sirene da fábrica central, onde trabalho há 3 anos montando componentes eletrônicos. Meus dedos já desenvolveram calos permanentes do contato constante com as peças de metal, e minha coluna dói constantemente por causa das horas curvado sobre a bancada. Mas é o que tenho, e é melhor que nada. Minha mãe, Conceição, trabalha como faxineira em um dos prédios comerciais que fazem a ponte entre nossa zona e o centro. Ela sai de casa antes mesmo de eu acordar e volta depois que já estou dormindo. Nos fins de semana, quando finalmente nos vemos, percebo como ela está mais magra, mais cansada, mais curvada a cada semana que passa. Meu irmão mais novo, Davi, tem 17 anos, e olhos que ainda brilham com uma esperança que eu já perdi há muito tempo. Ele estuda à noite em uma das escolas públicas da região, um prédio caindo aos pedaços onde os professores fazem milagres com o pouco que têm. Davi sonha em ser engenheiro, e eu nunca tenho coragem de explicar para ele que comuns não se tornam engenheiros. Engenheiros pertencem aos altezas. Os altezas vivem na Zona Dourada, uma região que fica do outro lado do centro e que é tão diferente da nossa que poderia ser outro planeta. Lá, os prédios são altos e brilhantes, as ruas são limpas e arborizadas, e o ar é purificado por sistemas de filtragem que mantêm a poluição longe dos seus pulmões privilegiados. Eles controlam tudo: as fábricas onde trabalhamos, as lojas onde compramos, os bancos onde, quando temos sorte, conseguimos uma conta básica. Eles decidem quanto ganhamos, onde podemos morar, que tipo de educação nossos filhos podem receber. E nós, os comuns, existimos apenas para servir. Existe uma barreira física entre as zonas. Um muro alto coroado com arame farpado e sensores de movimento. Poucos comuns têm autorização para atravessá-lo, e apenas para trabalhar em serviços básicos na Zona Dourada. Limpeza, segurança, manutenção. Eu nunca estive do outro lado. E, sinceramente, nunca quis estar. Até aquele dia. Era uma terça-feira comum quando minha vida mudou para sempre.
Eu estava saindo do meu turno na fábrica, exausto como sempre, quando vi a multidão se formando na praça central da nossa zona. Havia policiais por toda parte. Não os seguranças comuns que conhecíamos, mas membros da força de ordem, reconhecíveis pelos uniformes pretos e pelas armas pesadas que carregavam. No centro da agitação havia um carro, algo que raramente víamos na zona cinzenta. Era preto, brilhante, claramente caro e completamente destruído. O que aconteceu? Perguntei para Marta, uma colega da fábrica que estava parada ao meu lado observando a cena. Dizem que foi um acidente. Ela respondeu, baixando a voz. Um Alteza perdeu o controle do carro e bateu no poste ali. Olhei na direção que ela apontava e vi o poste de energia caído, centelhas ainda saltando dos fios partidos. Um acidente desses poderia deixar nossa região sem energia por dias. E o motorista? Ninguém sabe. Alguns dizem que ele fugiu a pé. Outros, que foi levado pelos médicos. Foi então que o vi. Ele estava encostado contra a parede de um prédio abandonado, meio escondido nas sombras, mas claramente observando a cena. Mesmo de longe, mesmo com a pouca luz do entardecer, era impossível não notar que ele não pertencia ali. Tudo nele gritava, Alteza, desde os cabelos escuros perfeitamente cortados até a roupa. Uma camisa branca que, mesmo amarrotada, parecia ter custado mais do que eu ganhava em um mês. Ele era alto, com ombros largos e uma postura ereta que falava de alguém acostumado a comandar. Mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Mesmo à distância, eu podia ver a intensidade do seu olhar, a forma como ele analisava cada detalhe da cena, cada movimento dos policiais. Havia algo de calculista na sua expressão, mas também uma vulnerabilidade que não conseguia esconder completamente. Nossos olhares se encontraram por um breve segundo, e senti um choque elétrico percorrer minha espinha. Ele me estudou com a mesma intensidade que dedicava à cena do acidente, e por um momento esqueci de respirar. Então ele desviou os olhos e se afastou, desaparecendo entre as ruas estreitas da nossa zona com uma agilidade que me surpreendeu. Um Alteza não deveria conhecer tão bem os becos da zona cinzenta. Naquela noite, deitado no meu colchão fino no quarto que dividia com Davi, não consegui parar de pensar naqueles olhos escuros. Havia algo neles que reconheci, uma solidão familiar, uma sensação de não pertencer completamente ao mundo ao redor. Eu não sabia ainda, mas aquele encontro de olhares mudaria tudo. Durante os dias seguintes não consegui tirar aquele homem da cabeça. Tentei me convencer de que tinha sido apenas curiosidade. Afinal, ver um Alteza na nossa zona era algo raro o suficiente para despertar interesse. Mas no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Havia algo na expressão dele, na forma como observava tudo ao redor, que me lembrava de mim mesmo. Era como se ele também se sentisse deslocado no próprio mundo. Foi numa quinta-feira, 3 dias após o acidente, que o vi novamente. Eu estava voltando para casa depois de fazer algumas compras no mercado local, um lugar pequeno e abafado onde os produtos chegavam sempre próximos do vencimento e custavam mais caro do que deveriam. Levava 2 sacolas pesadas, uma em cada mão. Quando tomei um atalho por uma das vielas mais estreitas da zona, foi lá que quase esbarrei nele. Ele estava parado diante de uma das paredes grafitadas, estudando uma das pinturas com a mesma intensidade que eu havia notado antes. Vestia roupas diferentes desta vez, jeans escuros e uma camiseta simples, mas ainda assim parecia deslocado. As roupas eram simples demais para ser verdade, como um disfarce mal elaborado. Desculpe, murmurei, tentando passar por ele sem chamar atenção. Espere. Sua voz me fez parar no meio do caminho. Virei-me lentamente, sentindo meu coração acelerar. De perto, ele era ainda mais impressionante. Os traços do rosto eram marcantes, quase esculpidos. A pele bronzeada falava de alguém que tinha tempo para se expor ao sol por prazer, não por necessidade. E os olhos? Os olhos eram de um marrom tão escuro que quase pareciam pretos à primeira vista. Você mora aqui? Ele perguntou e havia algo cauteloso na sua voz. Minha vida inteira. Respondi, sem saber por que estava respondendo a um estranho na rua. Ele assentiu lentamente, como se processasse essa informação. E esse grafite? O que significa? Olhei para a parede que ele observava. Era uma das obras do Fantasma, um artista local que ninguém conhecia pessoalmente, mas cujos trabalhos apareciam pela zona de tempos em tempos. Este em particular mostrava 2 figuras, uma dourada e uma cinzenta,
separadas por uma linha espessa, mas com as mãos estendidas uma em direção à outra, quase se tocando. É sobre nós, disse sem pensar. Sobre como somos separados, mas talvez não tão diferentes assim. Ele se virou para me olhar com interesse renovado. Você realmente acredita nisso? Que não somos tão diferentes? Havia algo na pergunta que me fez hesitar. Não era apenas curiosidade acadêmica. Havia uma urgência pessoal ali, como se minha resposta importasse de verdade para ele. Eu acho que, no fundo, todos queremos as mesmas coisas. Respondi devagar. Segurança, amor, propósito. A diferença é que alguns de nós têm a chance de conseguir essas coisas, e outros não. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. Quando falou novamente, sua voz estava mais baixa, mais íntima. E se eu te dissesse que às vezes ter tudo não é ter nada? A pergunta me pegou desprevenido. Havia uma dor real por trás das palavras, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder, mas que transparecia nos seus olhos. Eu diria que pelo menos você tem a opção de escolher o que fazer com esse tudo, respondi, mais ácido do que pretendia. Em vez de se ofender, ele sorriu. Um sorriso pequeno e triste que fez algo em meu peito se apertar. Você tem razão, ele admitiu. Desculpe, eu não queria... Eu sei que sou privilegiado. É só que às vezes... Ele parou, balançando a cabeça. Deixa para lá. Ficamos ali parados, o silêncio se estendendo entre nós. Mas não era um silêncio desconfortável. Era como se ambos estivéssemos tentando decifrar o outro, tentando entender como duas pessoas de mundos tão diferentes tinham se encontrado naquele beco esquecido. Qual é o seu nome? Perguntei finalmente. Ele hesitou por um segundo antes de responder. Otávio. Ícaro, disse em retorno. Ícaro, ele repetiu. E a forma como pronunciou meu nome fez algo se mexer dentro de mim. Como o da mitologia, aquele que voou perto demais do sol. Minha mãe sempre disse que me deu esse nome porque eu tinha olhos sonhadores demais para alguém que nasceu aqui. E ela estava certa? Encolhi os ombros. Os sonhos não pagam as contas. Mas eles mantêm a gente vivo. Ele disse com uma convicção que me surpreendeu. Nossos olhares se encontraram novamente, e dessa vez não desviei. Havia algo acontecendo ali, algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia em cada célula do meu corpo. Era perigoso, impossível, mas real. Eu preciso ir, disse finalmente, levantando as sacolas de compras que havia esquecido completamente. Claro, ele respondeu, mas não se moveu para sair do meu caminho. Passei por ele, nossos ombros se tocando brevemente no espaço estreito do beco. O contato foi rápido, mas suficiente para me fazer sentir uma corrente elétrica percorrer meu braço. Já estava na saída do beco quando ouvi sua voz novamente. Ícaro? Virei-me. Ele estava parado exatamente onde o havia deixado, mas sua expressão era diferente, mais intensa, mais decidida. Você vem aqui com frequência? Neste beco? Deveria ter mentido. Deveria ter dito não e seguido meu caminho. Mas algo na sua voz, na forma como ele me olhava, me fez ser honesto. Todos os dias. É meu caminho para casa. Ele assentiu lentamente. Talvez eu passe por aqui amanhã, para ver o grafite de novo. Meu coração disparou. Talvez eu esteja passando por aqui também. O sorriso que ele me deu foi pequeno, mas genuíno. E quando finalmente cheguei em casa naquela noite, ainda podia senti-lo no meu peito, aquecendo algo que eu nem sabia que estava frio. Esta é apenas a primeira parte de uma história que promete mexer com seus sentimentos e te levar para um mundo onde o amor desafia todas as barreiras. Se você está gostando da jornada de Ícaro e Otávio, deixe um comentário me contando o que achou. Sua opinião é muito importante para mim. Na manhã seguinte, acordei com uma ansiedade estranha no peito. Durante todo o meu turno na fábrica, meus pensamentos vagaram para o encontro marcado no beco. Seria que Otávio apareceria mesmo? E se aparecesse, o que isso significava? Meus dedos trabalhavam automaticamente montando as peças, mas minha mente estava completamente em outro lugar. Revisava cada palavra da nossa conversa, cada expressão do seu rosto, tentando entender o que havia sentido naqueles momentos. Ícaro, você está bem hoje? Perguntou Carlos, meu supervisor, me fazendo saltar. Sim, senhor. Desculpe, só não dormi bem ontem. Ele me estudou por um momento antes de assentir. Termine essa série e pode ir. Você já fez suas horas. Agradeci e terminei rapidamente meu trabalho. Meu coração batia cada vez mais forte conforme me aproximava do beco. E se ele não estivesse lá?
E se estivesse? Quando dobrei a esquina, ele estava exatamente onde o havia deixado na véspera. Desta vez usava uma jaqueta escura sobre a camiseta, e percebi que tinha se esforçado para parecer ainda mais comum. Mas era inútil. Havia algo na sua postura, na forma como ocupava o espaço, que gritava nobreza. Você veio, disse quando me viu, e havia um alívio genuíno na sua voz. Disse que talvez passasse por aqui. Respondi, tentando soar casual, mas sentindo meu rosto esquentar. Ele sorriu, e dessa vez foi um sorriso completo, que iluminou todo o seu rosto. Que bom. Ficamos ali parados por um momento, apenas nos olhando. Havia uma tensão no ar, uma eletricidade que fazia os pelos dos meus braços se arrepiarem. Você quer caminhar um pouco? Ele perguntou finalmente. Deveria ter dito não. Deveria ter inventado uma desculpa e ido para casa. Mas quando olhei nos seus olhos, vi a mesma solidão que sentia, a mesma necessidade de conexão que me corroía por dentro. Tudo bem. Caminhamos lado a lado pelas ruas da zona cinzenta, e foi surreal ver como ele observava tudo com fascínio genuíno. As crianças brincando com bola feita de meia velha, as mulheres conversando nas janelas, os homens jogando dominó na calçada. Coisas que para mim eram cotidianas, para ele pareciam completamente novas. É diferente do que eu imaginava, ele disse quando paramos em frente a uma pequena praça onde algumas famílias faziam piquenique no chão. Diferente como? Mais vivo. Na Zona Dourada tudo é tão controlado, tão artificial. Aqui vocês realmente vivem. Olhei para ele com surpresa. Nós sobrevivemos, Otávio. É diferente. Não. Ele balançou a cabeça. Vocês vivem. Vocês se importam uns com os outros, dividem o que têm, criam arte mesmo sem recursos. Ele gesticulou em direção a outro grafite na parede próxima. Nós temos tudo e não sabemos fazer nada com isso. Havia uma amargura na sua voz que me fez querer tocá-lo, consolá-lo. A intensidade desse desejo me assustou. Por que você está aqui, Otávio? Perguntei em voz baixa. De verdade. Ele parou de caminhar e se virou para me encarar. Por um longo momento pensei que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma dor que reconheci. Porque lá eu não sou nada além do que me dizem para ser. O herdeiro perfeito, o filho obediente, a próxima geração de uma família que construiu sua fortuna sobre... Ele parou, balançando a cabeça. Sobre coisas que me fazem ter vergonha de quem sou. E aqui ninguém sabe quem eu deveria ser. Aqui eu posso ser apenas... eu. A vulnerabilidade na sua confissão me desarma completamente. Sem pensar, estendi a mão e toquei seu braço levemente. Eu entendo, disse. E era verdade. Às vezes sinto que sou apenas uma função. O trabalhador, o filho responsável, o irmão mais velho. Nunca apenas Ícaro. Quando ele cobriu minha mão com a sua, senti uma onda de calor subir pelo meu braço. Suas mãos eram macias, cuidadas, mas quentes e firmes. Completamente diferentes das minhas, calejadas e ásperas do trabalho. Ícaro. Ele disse meu nome como se fosse algo precioso. Você é a primeira pessoa que me vê como sou realmente. Nossos rostos estavam se aproximando sem que eu percebesse. Podia sentir sua respiração, ver as pequenas manchas douradas nos seus olhos escuros. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Foi quando uma sirene disparou ao longe, me fazendo dar um passo para trás bruscamente. A realidade voltou como um balde de água fria. Eu estava na rua, em plena luz do dia, quase beijando um Alteza. Eu preciso ir, gaguejei, sentindo meu rosto queimar de vergonha e confusão. Ícaro, espera. Mas eu já estava correndo, fugindo não só dele, mas do que havia quase acontecido entre nós. Passei os próximos 2 dias evitando o beco, tomando rotas mais longas para casa, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido um erro, uma loucura momentânea, mas não conseguia parar de pensar no toque das suas mãos, na forma como ele havia dito meu nome, na intensidade do seu olhar. Foi Davi quem me trouxe de volta à realidade. Mano, você andou vendo as notícias? Ele perguntou numa noite enquanto jantávamos arroz com feijão e ovo frito. Nossa refeição padrão. Que notícias? Sobre o acidente da semana passada. Dizem que não foi acidente. Meu garfo parou no meio do caminho para a boca. Como assim? Parece que o cara que bateu o carro estava fugindo de alguma coisa. A força de ordem está procurando ele por toda a cidade.
Senti meu estômago afundar, procurando por quê. Ninguém sabe ao certo, mas ouvi dizer que ele roubou informações importantes de uma das corporações dos Altezas. Informações que poderiam... Davi baixou a voz. Que poderiam provar que eles fazem experiências com os comuns. Experiências? Testes médicos, alterações genéticas, controle mental, coisas que explicariam por que eles conseguem nos manter tão submissos. Meu sangue gelou. Otávio estava sendo procurado. Otávio era um fugitivo. E eu? Davi, onde você ouviu isso? Na escola. O professor de história estava falando sobre isso antes da aula começar. Ele disse que, se for verdade, isso poderia mudar tudo. Naquela noite, deitado na cama, não consegui pregar o olho. Tudo fazia sentido agora. A forma como Otávio conhecia as ruas da nossa zona. O jeito como observava tudo ao redor. A dor nos seus olhos quando falava sobre sua família. Ele não estava apenas se escondendo na zona cinzenta. Ele estava fugindo. Na manhã seguinte não resisti. Preciso vê-lo. Precisava saber a verdade. Fui direto ao beco depois do trabalho, torcendo para que ele estivesse lá. Ele estava, mas parecia diferente. Mais tenso, mais alerta. Havia olheiras sob seus olhos, como se não dormisse há dias. Ícaro, ele disse quando me viu. E havia tanto alívio na sua voz que meu coração se apertou. É verdade? Perguntei sem rodeios. Você está fugindo? Vi o momento exato em que ele decidiu confiar em mim. Seus ombros relaxaram levemente, e ele assentiu. Como você soube? Meu irmão ouviu boatos sobre o acidente, sobre você ter roubado informações. Eu não roubei. Ele me interrompeu. Eu descobri, por acaso. Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando-os. Meu pai, minha família, eles estão envolvidos em coisas terríveis, Ícaro. Coisas que você não pode nem imaginar. Me conta. Ele me olhou por um longo momento, como se pesasse os riscos de me envolver ainda mais naquilo. Você tem certeza? Uma vez que souber, não há volta. Eu tenho certeza. Ele respirou fundo antes de começar. Minha família é dona da Corporação Serrano. Nós controlamos não só as fábricas, mas também os hospitais da região, os laboratórios de pesquisa e os centros de reabilitação, onde alguns comuns são levados quando se tornam problemáticos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Que tipo de reabilitação? Eles fazem experiências, testam drogas, procedimentos, formas de controle mental, querem criar uma força de trabalho completamente submissa, sem vontade própria. Sua voz estava carregada de nojo. E o pior é que está funcionando. As taxas de rebelião entre os comuns diminuíram drasticamente nos últimos anos. Meu Deus! Eu descobri por acidente. Entrei no escritório do meu pai para pegar uns documentos e vi os relatórios espalhados pela mesa. Fotos, vídeos, dados, evidências de décadas de horror. Ele fechou os olhos como se tentasse bloquear as memórias. Não consegui fingir que não sabia. Copiei tudo o que pude e fugi. E agora? Agora eles me querem morto. Não podem arriscar que essas informações vazem. Fiquei em silêncio, processando tudo que ele havia me contado. A magnitude do que estava acontecendo era avassaladora. Ícaro. Ele disse meu nome suavemente, fazendo-me olhar para ele. Eu sinto muito por ter te envolvido nisso. Eu deveria ter ficado longe de você, mas eu não consegui. Por quê? Ele deu um passo em minha direção, seus olhos fixos nos meus. Porque desde o momento em que te vi, senti que finalmente havia encontrado alguém real. Alguém que me via além do que eu deveria ser. Meu coração disparou quando ele ergueu a mão e tocou delicadamente meu rosto. Eu sei que isso é impossível. Ele continuou, sua voz rouca de emoção. Eu sei que somos de mundos diferentes, que há coisas que nos separam, mas eu não consigo parar de pensar em você. Otávio, eu estou apaixonado por você. Ele disse, e as palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Eu sei que é loucura, eu sei que é perigoso, mas é verdade. Antes que eu pudesse responder, ele aproximou nossos rostos até que nossos lábios se tocaram. O beijo foi suave no início, hesitante, mas quando respondi envolvendo meus braços ao redor do seu pescoço, ele me puxou com força contra seu corpo. Senti como se estivesse pegando fogo. Cada toque, cada caricia, cada suspiro compartilhado intensificava a sensação de que finalmente estava onde deveria estar. Suas mãos exploraram meu rosto, meus cabelos, como se quisesse memorizar cada detalhe. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Eu também. Suspirei contra seus lábios.
Eu também estou apaixonado por você. O que se seguiu foram as 2 semanas mais intensas e perigosas da minha vida. Otávio e eu nos encontrávamos todos os dias depois do meu trabalho, sempre em lugares diferentes, sempre alertas. Ele me ensinou rotas secretas pela cidade, lugares abandonados onde podíamos ficar sozinhos sem sermos vistos. Cada encontro era carregado de uma urgência desesperada. Sabíamos que nossa situação era insustentável, que a qualquer momento ele poderia ser capturado, mas não conseguíamos ficar longe um do outro. Em um dos nossos encontros, em um antigo galpão abandonado na periferia da zona, ele me mostrou parte das informações que havia roubado. As imagens eram perturbadoras, comuns em mesas cirúrgicas, gráficos mostrando os efeitos de diferentes drogas, relatórios sobre índices de submissão em diferentes regiões. Isso precisa ser divulgado, eu disse, sentindo náusea ao ver as fotos. Eu sei. Mas como? Ninguém vai acreditar na palavra de um comum. E eu sou um fugitivo procurado. Foi quando tive uma ideia. E se não fosse apenas sua palavra? E se houvesse outros altezas dispostos a se manifestar? Ele me olhou com interesse. Você acha que existem outros como eu? Tem que existir. Nem todos podem concordar com isso. Otávio ficou em silêncio por um longo momento, processando a possibilidade. Talvez minha prima Clara. Ela sempre foi diferente, sempre questionou as coisas. Você confia nela? Com minha vida. Foi assim que começamos a planejar. Otávio entraria em contato com Clara, tentaria identificar outros altezas descontentes, enquanto eu faria contato com líderes locais dos comuns que pudessem espalhar a informação. Mas nossos planos foram interrompidos de forma abrupta. Era uma quinta-feira à noite. Estávamos no nosso lugar secreto, um terraço abandonado no último andar de um prédio em construção, quando ouvimos o barulho de helicópteros se aproximando. Eles me encontraram. Otávio disse, o rosto ficando pálido. Através das janelas sem vidro, vimos as luzes dos holofotes varrendo os prédios próximos. A força de ordem estava fazendo uma busca sistemática da área. Você precisa ir, ele disse, me empurrando em direção à escada. Agora. Não sem você. Ícaro, se eles me pegarem com você, vão te matar também. Vão dizer que você é meu cúmplice. Eu não me importo. Ele me agarrou pelos ombros, seus olhos desesperados. Eu me importo. Eu não posso viver sabendo que te coloquei em perigo. O barulho dos helicópteros estava mais próximo agora. Podíamos ouvir vozes no térreo do prédio. Leva isso, ele disse, enfiando um pendrive pequeno na minha mão. São cópias de tudo. Se algo acontecer comigo, não vai acontecer nada com você. Ele me beijou então, um beijo desesperado e cheio de medo. Eu te amo. Ele sussurrou contra meus lábios. Lembra disso? Não importa o que aconteça. Otávio, vai. Ele me empurrou novamente. Por favor. Desci as escadas correndo, o coração partindo com cada passo que me afastava dele. Consegui sair do prédio pelos fundos, me escondendo nas sombras enquanto via os soldados da força de ordem cercando o local. Corri pelas ruas desertas até chegar em casa, onde me tranquei no quarto e tentei processar o que havia acontecido. Nas minhas mãos, o pendrive parecia pesar 1 tonelada. Nas manhãs seguintes, as notícias confirmaram meus piores medos. Otávio Serrano, herdeiro da Corporação Serrano, havia sido capturado durante uma operação da Força de Ordem. Ele estava sendo acusado de traição corporativa e terrorismo. Mas o que mais me assombrava era a última linha do noticiário. O prisioneiro será transferido para um centro de reabilitação especial, onde receberá tratamento adequado para sua condição mental instável. Eu sabia o que isso significava. Eles iriam fazer com ele exatamente o que faziam com os comuns problemáticos. Iriam apagar sua memória, sua personalidade, sua essência. Iriam apagar nosso amor. A paixão entre Ícaro e Otávio se intensifica, mas o perigo também cresce. Com revelações chocantes sobre o sistema que os oprime e uma separação forçada que pode ser definitiva, nossa história está apenas começando a mostrar sua verdadeira intensidade. O que acontecerá com nosso casal? Conseguirão eles se reencontrar? Deixe seu comentário e me conte o que você está achando desta jornada. Emocionante. 3 dias se passaram desde a captura de Otávio e eu mal conseguia funcionar. Ia para o trabalho como um autômato, montava as peças mecanicamente, voltava para casa e ficava olhando o pendrive que ele havia me dado. Dentro dele estava a prova de décadas de atrocidades, mas também estava minha sentença de morte se fosse descoberto com aquilo.
Davi notou que algo estava errado. Mano, você está péssimo. Ele disse numa noite quando me encontrou sentado na cama, apenas encarando a parede. O que está acontecendo? Por um momento, considerei contar tudo para ele. Sobre Otávio, sobre as informações, sobre o amor impossível que estava me consumindo por dentro. Mas olhei para seu rosto jovem e esperançoso e soube que não podia colocá-lo em perigo também. É só trabalho, menti. Anda puxado. Ele não acreditou, mas não insistiu. Naquela noite, depois que todos dormiram, saí silenciosamente de casa. Precisava fazer alguma coisa. Não podia simplesmente ficar parado enquanto Otávio era submetido aos horrores que ele próprio havia me descrito. Caminhei até o beco onde nos conhecemos, esperando por um milagre, por uma resposta, por qualquer coisa. Foi lá que ela me encontrou. Você deve ser Ícaro. Virei-me assustado. Uma mulher jovem, claramente uma alteza pelos trajes caros e pela postura elegante, estava parada na entrada do beco. Ela tinha cabelos loiros e olhos azuis, mas havia algo no formato do rosto que me lembrava. Você é Clara, disse. Mais uma afirmação que uma pergunta. Ela assentiu. Prima de Otávio. Ele me falou de você. Meu coração disparou. Ele está bem? Onde ele está? Por enquanto está vivo, ela disse. Mas sua expressão era sombria. Mas não por muito tempo. Eles vão começar os procedimentos amanhã. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Os procedimentos? Apagamento de memória seletivo primeiro. Depois, reprogramação completa da personalidade. Ela fez uma pausa, vendo minha expressão desesperada. Ele não vai se lembrar de você, Ícaro. Não vai se lembrar de nada do que descobriu, de nada do que sentiu. Vai se tornar o herdeiro perfeito que minha família sempre quis. Tem que haver alguma coisa que possamos fazer. Ah, ela disse, me entregando um pequeno comunicador. Mas é perigoso, muito perigoso. Peguei o aparelho, sentindo-o quente na minha palma. O que você tem em mente? Otávio me disse que você tem cópias das informações. Se conseguíssemos transmitir isso para toda a cidade ao mesmo tempo, para os comuns e para os altezas, causaríamos o caos suficiente para tirá-lo de lá. Como? Existem outros como nós. Altezas que estão cansados do sistema, comuns que estão prontos para lutar. Se todos souberem a verdade ao mesmo tempo, será impossível abafar. Olhei para o comunicador, depois para ela. E Otávio? Durante o caos, alguns de nós vamos invadir o centro de reabilitação. É nossa única chance. Era loucura. Era suicídio. Mas era também a única esperança que tínhamos. O que eu preciso fazer? As próximas 18 horas foram as mais intensas da minha vida. Clara me colocou em contato com uma rede secreta de rebeldes que incluía tanto altezas dissidentes quanto líderes comuns. O plano era complexo e dependia de timing perfeito. Às 6 da manhã, eu subiria ao ponto mais alto da cidade, uma torre de comunicações abandonada, e transmitiria as informações do pendrive para todas as frequências de rádio e televisão simultaneamente. No mesmo momento, células de rebeldes espalhadas pela cidade começariam manifestações coordenadas. Durante o caos, Clara e um grupo de altezas dissidentes invadiriam o centro de reabilitação onde Otávio estava sendo mantido. Se isso der errado, comecei a dizer para Clara enquanto verificávamos o equipamento pela última vez. Vai dar certo. Ela me interrompeu. Tem que dar. Mas havia algo no seu olhar que me dizia que ela sabia exatamente quais eram nossas chances de sobreviver àquilo. Às 5:30 da manhã, comecei a subir a torre. Cada degrau da escada enferrujada era uma luta contra meu próprio medo. Lá embaixo, a cidade ainda dormia, sem saber que em poucos minutos tudo mudaria para sempre. Cheguei ao topo exatamente às 6. Conectei o pendrive ao transmissor que Clara havia modificado e configurei todas as frequências. Minha mão tremeu sobre o botão de transmissão. Pensei em Otávio, no seu sorriso, no toque das suas mãos, na forma como ele dizia meu nome. Pensei na minha família, no Davi e seus sonhos impossíveis, na minha mãe curvada de tanto trabalhar. Pensei em todos os comuns que nem sabiam que eram cobaias de experiências horríveis. Apertei o botão. O efeito foi imediato. Primeiro, os aparelhos de som pela cidade começaram a reproduzir os áudios que Otávio havia gravado. Conversas entre executivos discutindo os experimentos, relatos médicos descrevendo os procedimentos, dados estatísticos sobre as taxas de sucesso dos tratamentos. Depois vieram as imagens. Fotos dos laboratórios secretos, vídeos dos experimentos,
documentos oficiais com as assinaturas dos responsáveis. Tudo sendo transmitido simultaneamente para cada televisão, cada rádio, cada tela da cidade. O caos começou quase instantaneamente. Do alto da torre, podia ver multidões se formando nas ruas da Zona Cinzenta, pessoas saindo de casa em pânico ou revolta. Na Zona Dourada, via luzes se acendendo em todos os prédios conforme os altezas acordavam para a transmissão. Meu comunicador crepitou. Ícaro, conseguimos entrar. Era a voz de Clara. Mas eles moveram Otávio. Ele não está onde deveria estar. Meu sangue gelou. Onde ele está? Não sabemos. Estamos procurando, mas há muita segurança aqui. Foi então que ouvi o barulho dos helicópteros se aproximando. A força de ordem havia me localizado. Desci da torre correndo, mas sabia que não conseguiria fugir a pé. Os helicópteros estavam muito próximos, e logo haveria soldados por toda parte. Corri pelas ruas da cidade em pânico, vendo o caos que nossa transmissão havia causado. Comuns saíam às ruas com paus e pedras, gritando por justiça. Alguns altezas faziam o mesmo, juntando-se aos protestos. Outros se trancavam em casa, com medo da revolta que se espalhava como fogo. Foi numa das ruas principais que me vi cercado. Soldados da força de ordem saíram de todos os lados, armas apontadas para mim. Ícaro Nunes, gritou um deles. Você está preso por terrorismo e traição. Levantei as mãos, sabendo que havia chegado ao fim. Pelo menos havia conseguido revelar a verdade. Pelo menos Otávio. Deixem ele em paz. A voz me fez congelar. Virei-me lentamente e vi Otávio caminhando em minha direção. Mas havia algo terrivelmente errado. Seus olhos estavam vazios, sua expressão completamente neutra. Ele usava um terno impecável e caminhava com a postura rígida de alguém que havia perdido toda a espontaneidade. Otávio? Sussurrei. Ele me olhou sem um traço de reconhecimento. Meu nome é Otávio Serrano, herdeiro da Corporação Serrano. Este homem é um terrorista perigoso que deve ser levado para interrogatório. Senti meu mundo desabar. Eles haviam conseguido. Haviam apagado tudo. Nossas memórias, nosso amor, nossa conexão. O homem que estava diante de mim parecia com Otávio, mas não era mais ele. Os soldados se aproximaram para me algemar, mas algo extraordinário aconteceu. Clara e um grupo de rebeldes apareceram correndo pela rua, gritando e atirando. No meio da confusão, alguém me empurrou para o lado. Corre! Gritou Clara. Ainda não acabou! Mas Otávio! Corre! Fugi novamente, mas desta vez levando comigo a imagem dos olhos vazios de Otávio. Eles haviam vencido. Haviam nos separado da pior forma possível, fazendo com que ele esquecesse que eu existi. Me escondi em um depósito abandonado na periferia da cidade, o mesmo onde havíamos nos beijado pela primeira vez. Era irônico e doloroso estar ali sem ele, cercado pelas memórias do que tínhamos perdido. Clara me encontrou algumas horas depois, e havia algo diferente no seu rosto, uma expressão de quem carregava um segredo terrível. Ícaro, ela disse, respirando pesadamente. Preciso te contar algo. Se é sobre Otávio, eu já vi. Eles conseguiram apagar a memória dele? Não. Ela balançou a cabeça. Esse não era Otávio. Olhei para ela confuso. Como assim? Era um clone, uma das experiências da corporação. Eles criam cópias físicas perfeitas para substituir pessoas importantes quando necessário. Ela se sentou ao meu lado, exausta. O Otávio verdadeiro ainda está preso. Meu coração parou por um segundo antes de voltar a bater descontroladamente. Ele está vivo? Está, mas não temos muito tempo. Descobri onde eles o mantêm, mas os procedimentos começam amanhã ao amanhecer. Então vamos tirá-lo de lá. Ícaro, é impossível. O lugar está mais protegido que uma fortaleza. Seria suicídio. Olhei para ela com uma determinação que me surpreendeu. Clara, eu prefiro morrer tentando salvá-lo do que viver sabendo que não tentei. Ela me estudou por um longo momento antes de sorrir. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Ele escolheu bem, ela disse. Está bem, mas fazemos do meu jeito. O plano de Clara era ao mesmo tempo simples e insano. Aproveitaríamos o caos que ainda dominava a cidade para nos infiltrar no complexo onde Otávio estava sendo mantido. Ela usaria sua identidade de Alteza para nos dar acesso inicial, e eu me disfarçaria como técnico de manutenção. Uma vez lá dentro, teremos talvez 10 minutos antes que descubram quem somos. Ela explicou, enquanto ajustava meu uniforme falso. Tempo suficiente para chegar até ele, mas não para sair com segurança. E depois?
Depois improvisamos. Chegamos ao complexo no meio da madrugada. Era um prédio branco e asséptico que parecia mais um hospital do que uma prisão, mas as grades nas janelas e os guardas armados denunciavam sua verdadeira função. Clara me guiou pelos corredores com uma confiança que me impressionou. Ela conhecia bem aquele lugar. Bem demais. Você já esteve aqui antes, observei quando paramos diante de um elevador que exigia identificação biométrica. Muitas vezes, ela admitiu, colocando a mão no scanner. Minha família me trouxe aqui para ver os resultados do nosso trabalho, para me convencer de que era necessário. E você acreditou? Por um tempo, o elevador se abriu e entramos, até ver o que faziam com as crianças. Não perguntei sobre as crianças. Algumas coisas eram horrores demais para serem verbalizadas. Encontramos Otávio no 5º andar, em uma cela que mais parecia um quarto de hospital. Ele estava sedado, conectado a vários aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Mesmo inconsciente, seu rosto mostrava sinais de sofrimento. Otávio, sussurrei, correndo até ele e tocando seu rosto delicadamente. Seus olhos se abriram lentamente, confusos e turvos pela medicação. Quando me viu, levou alguns segundos para me reconhecer, mas quando aconteceu, foi como se uma luz se acendesse no seu olhar. Ícaro, sua voz estava rouca e fraca. Você está aqui? Estou aqui, respondi, começando a desconectar os aparelhos. Vamos te tirar daqui. Não. Ele tentou se levantar, mas estava muito fraco. É perigoso demais. Se te pegarem, não me importo. Clara apareceu ao meu lado. Temos que ir, agora. Ajudamos Otávio a se levantar, e ele se apoiou pesadamente em mim. Podia sentir como estava debilitado pelos dias de cativeiro e medicação forçada. Chegamos quase até o térreo antes que o alarme disparasse. Corram! Gritou Clara, empurrando uma arma em minhas mãos. Eu vou tentar atrasá-los. Clara, não! Cuidem um do outro! Ela gritou antes de desaparecer pelo corredor oposto. Otávio e eu corremos pela saída de emergência, ele ainda cambaleando pelos efeitos dos sedativos. Atrás de nós, ouvia os gritos dos guardas e o som de tiros. Conseguimos chegar ao estacionamento, onde Clara havia deixado um carro para nós. Ajudei Otávio a entrar no banco do passageiro e acelerei, saindo dali o mais rápido que consegui. Dirigimos a noite toda, saindo da cidade e seguindo por estradas secundárias em direção ao interior. Otávio dormiu a maior parte do tempo, exausto e ainda se recuperando dos sedativos. Paramos em uma pequena cidade do interior onde Clara havia nos conseguido documentos falsos e uma casa segura. Era um lugar simples, 2 salas, um quarto e uma cozinha básica, mas era nosso. Nos primeiros dias, Otávio mal conseguia ficar acordado por mais de algumas horas seguidas. Eu cuidava dele, preparava suas refeições, ajudava-o a se banhar quando estava muito fraco. Eram momentos íntimos e delicados que fortaleciam ainda mais nossa conexão. Você não precisava ter feito isso, ele disse uma noite quando finalmente conseguiu ficar acordado por mais tempo. Estávamos na pequena varanda da casa, observando as estrelas, algo que nunca havíamos conseguido ver na cidade poluída. Fazer o quê? Me salvar. Arriscar sua vida por mim. Virei-me para olhá-lo. Mesmo abatido, mesmo marcado pelo que havia passado, ele ainda era o homem mais bonito que eu já havia visto. Otávio, disse pegando sua mão entre as minhas. Eu faria isso 1000 vezes se fosse necessário. Por quê? Porque eu te amo. Porque você é a pessoa mais corajosa que conheço. Porque mesmo vindo de um mundo de privilégios, você foi capaz de abrir mão de tudo para fazer o que era certo. Ele apertou minha mão, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E por quê? Continuei. Você me ensinou que é possível voar perto do sol sem se queimar, desde que você tenha alguém que te ame o suficiente para segurar suas asas quando necessário. Foi quando ele me beijou. Um beijo suave e cheio de gratidão, de amor, de promessas para o futuro. 6 meses depois, as informações que revelamos mudaram tudo. A revolta se espalhou por todo o país, derrubando o sistema de castas que nos separava há gerações. Não foi fácil, não foi rápido, e muitas pessoas se perderam no processo, incluindo Clara, que nunca conseguimos encontrar depois daquele dia. Mas mudou. Hoje, 6 meses depois, trabalho como técnico em uma cooperativa agrícola que Otávio ajudou a fundar com o dinheiro que conseguiu resgatar de contas secretas da família. Não é muito, mas é nosso. E é honesto. Davi conseguiu uma bolsa de estudos em engenharia, uma das primeiras oferecidas pelo novo governo de transição.
Minha mãe finalmente pode trabalhar meio período e descansar o resto do dia. E Otávio? Otávio se tornou a pessoa que sempre foi por dentro, mas nunca pôde mostrar. Ele trabalha com as mãos agora. A pele bronzeada pelo sol. Os músculos definidos pelo trabalho físico. À noite, quando voltamos para nossa pequena casa, ele toca piano em um instrumento velho que compramos em um brechó. Ontem à noite, depois que ele terminou de tocar uma melodia que havia composto para mim, ele se virou no banco do piano e me estendeu a mão. Ícaro, ele disse, e havia algo especial na sua voz. Sim, eu quero passar o resto da minha vida provando que o amor pode vencer qualquer barreira. Quando me ajoelhei ao lado do piano, ele desceu do banco e se ajoelhou também, tirando um anel simples do bolso. Eu sei que ainda não é legal oficialmente, ele disse, sua voz tremendo de emoção. Eu sei que ainda temos muito pelo que lutar, mas eu quero enfrentar tudo isso ao seu lado. Otávio, quer se casar comigo, Ícaro? Minha resposta veio na forma de um beijo que durou uma eternidade, e não foi tempo suficiente. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos chorando. Sim, suspirei contra seus lábios. 1000 vezes sim. Hoje, enquanto escrevo nossa história, Otávio está na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho. Através da janela, posso ver o pôr do sol pintando o céu de dourado e rosa, cores que nunca víamos na cidade cinzenta onde nos conhecemos. Nossa luta não acabou. Ainda há muito preconceito. Ainda há pessoas que não aceitam nossa união. Ainda há resquícios do sistema antigo tentando se reerguer. Mas enfrentamos tudo juntos. E isso faz toda a diferença. Descobri que voar perto do sol não queima suas asas quando você tem ao lado alguém que te ama o suficiente para voar junto com você. E quando você luta não apenas pelos seus sonhos, mas pelos sonhos de todos que vieram antes e de todos que virão depois. Às vezes, quem não tem nada realmente é quem tem tudo, porque aprende a valorizar cada momento, cada toque, cada palavra sussurrada no escuro. E quando finalmente conquistamos algo, sabemos exatamente o quanto vale. Nossa história começou em um mundo dividido, mas continuará em um mundo que estamos construindo juntos, tijolo por tijolo, beijo por beijo, dia após dia. Porque o amor, descobrimos, é a única força capaz de derrubar qualquer muro. E assim termina a jornada intensa de Ícaro e Otávio, uma história de amor que desafiou todas as barreiras e provou que os sentimentos mais verdadeiros podem transformar não apenas 2 vidas, mas o mundo inteiro. Espero que você tenha se emocionado tanto quanto eu ao escrever cada palavra desta saga. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita. Histórias como essa só fazem sentido quando são compartilhadas e vividas junto com quem as lê. Até a próxima jornada emocional.